Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o lugar onde conversaremos sobre comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Me chamo Meriane Matias, eu sou médica, tenho residência em Clínica Médica e Medicina Paliativa, especialização em Direito da Saúde e Aprimoramento em Luto. Conversar é comunicar? É como a gente conversar com o paciente, com a família e achar que está comunicando. E sair crente e abafando que está tudo certo. De repente, se a gente percebe que o paciente ou a família está fazendo uma coisa contrária que a gente orientou, a gente diz que são teimosos, que são difíceis. Muitas vezes, se tem um componente emocional muito grande, a gente chega a dizer que estão em negação. Será? Outras vezes a gente coloca na conta da escolaridade. Se eu sou o comunicador e o meu receptor, a pessoa com quem eu estou interagindo, não consegue compreender o que eu estou falando, quem que precisa se ajustar? Então, conversar. Eu posso conversar amenidades com um estranho. Eu posso falar sobre o tempo na fila do supermercado. Eu posso jogar a conversa fora com os meus amigos. Mas não necessariamente, nesses exemplos que eu citei, eu estou oferecendo uma informação para a pessoa que está interagindo comigo. Já quando eu comunico, eu necessariamente estou transmitindo uma informação. Mas eu posso transmitir uma informação através de uma conversa? Sim. Eu posso me comunicar através de uma conversa. Essa é uma das formas. Da mesma forma que eu posso me comunicar com o meu corpo, com as minhas expressões, com o meu tom de voz, com os meus gestos. Isso tudo é comunicação. Tudo isso passa uma informação para quem está me vendo. Qual a importância disso? Você entende que quando eu comunico, quando eu informo o outro, ele consegue entender o que está acontecendo? Aconteceu um caso muito trágico nesses últimos dias. Saiu na mídia de um determinado estado aqui do Brasil sobre a morte de uma criança de 6 anos, uma paciente com doença renal crônica em hemodiálise. Ela foi fazer um procedimento, o procedimento teve uma intercorrência e, infelizmente, a criança não resistiu. O que acontece é que isso me fez pensar, e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso também. Será se a equipe que estava acompanhando essa paciente conversou com a mãe, comunicou à mãe que a paciente tinha uma doença terminal e que, apesar de estar estável, era uma paciente frágil? Eu fiquei me perguntando isso. Muita gente fala, mas ela não entende. Cara, os cuidados paliativos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles precisam ser introduzidos quando o paciente tem um diagnóstico. E o motivo é porque a gente prepara o paciente e a família para o que pode vir a acontecer. Se eu tenho uma paciente que está com uma doença renal em hemodiálise, eu já comecei a abordar essa mãe sobre a doença. Ela entende que uma criança com uma doença renal, ela tem um alto risco cardiovascular e mesmo que nada aconteça, por exemplo, ela está suscetível a eventos agudos. Nossa, Meire, mas como que a gente vai conversar, comunicar todas essas informações para uma mãe? Lenta e gradualmente, de uma forma que ela consiga ir absorvendo aos poucos aquilo, mas que ela entenda a situação da filha.
para que se alguma coisa desse tipo acontecer, ela não tenha um sofrimento imenso achando que um médico matou a filha. Depois eu comecei a me perguntar, será se antes de fazer o procedimento foi comunicado para essa mãe que esse é um procedimento invasivo e como qualquer outro procedimento invasivo está suscetível a intercorrências? Por quê? Porque, inclusive, a realização ou não pode ser discutida com a mãe. Ah, não, Meire, mas era um catéter. A criança tinha que dialisar. Tinha que dialisar desde que isso fosse conversado e compreendido pela mãe. Ah, mas ela já sabia que precisava. Ela já sabia que a filha tinha uma doença renal, que estava esperando um transplante e que estava dialisando. Isso é diferente de eu saber que a minha filha tem uma doença terminal, que a única coisa que pode reverter isso é um transplante, que é uma pessoa frágil, suscetível a várias intercorrências e muitos sofrimentos. Vocês entendem que a decisão poderia ter sido diferente? E eu fiquei me questionando. No final das contas, a gente teve uma mãe com imenso sofrimento porque ela tem a impressão que o médico matou a filha. A gente tem um médico que foi ético, que uma vez que identificou a intercorrência do procedimento, fez todas as medidas para corrigir e falou tudo o que havia acontecido no depoimento, mas que se matou porque não aguentou a pressão do julgamento externo, de pessoas que não entendiam a situação da criança. Ah, Meire, mas tu também não conhece. Tu não conhece o caso, tu não estava lá. Não, eu não estava. Mas pelo que colocaram na entrevista, a paciente tinha uma doença terminal. Ela, mesmo se ela não tivesse, se eu for fazer um acesso, pode acontecer intercorrência. Tem coisas que o ser humano não tem o controle. Por que eu trouxe esse caso? Porque foi um caso que mexeu muito comigo, que me fez refletir todas essas nuances e eu fiquei nesse cis. E se essa mãe soubesse? E se tivesse sido informada também que qualquer procedimento pode ter intercorrência? Ela estaria numa situação de sofrimento, pensando que alguém matou a filha dela, que a filha morreu por um erro? E se essa mãe tivesse sido comunicada das possibilidades na hora de autorizar o procedimento? Será que esse médico teria se matado? É um caso muito drástico e pra gente que trabalha com cuidados paliativos e quando a gente tem muito foco em comunicação, é de doer o coração, porque são sofrimentos de duas famílias, a família da filha e a família do médico, que deixou 2 filhos e uma esposa, 2 filhos criança também. E aí, a comunicação. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei o que pode acontecer, houve comunicação. Se me surpreende uma coisa que é passível de acontecer, houve comunicação. E talvez, para quem esteja ouvindo isso, que não trabalhe com cuidados paliativos, seja muito louco. Ah, Meire, mas é porque é difícil mesmo, sabe? É muito difícil. Uma pessoa aceitar, uma pessoa ouvir falar sobre isso. Deixa eu te falar. Tem muitos estudos, mas eu posso trazer a realidade diária de uma pessoa que faz isso todos os dias. Quando eu sei, eu consigo me preparar. Ah, eu não vou sofrer? Não. Seria hipocrisia se eu falasse isso. Quando a gente tem alguém que a gente ama com uma doença séria, é claro que a gente sofre. Mas quando eu não entendo o que está acontecendo e eu acho que outras pessoas
são as culpadas por tudo isso que está acontecendo, o sofrimento é maior, é muito maior. É muito maior. E vocês entendem que quando eu comunico, então, quando a pessoa entende todas as nuances do que está acontecendo, é mais difícil de pensar que foi um erro. Se eu te explico o que está acontecendo com o teu ente, ele sabe o que está acontecendo com ele. Ele sabe as intempéries que podem acontecer. E, inclusive, sabendo disso, ele pode exercer a autonomia dele de aceitar ou não. É muito menos possível a existência de processo. Eu falo isso frequente para as minhas residentes, para os meus alunos. Se algum ente teu não está atendendo o telefone, você pensa que ele passou mal, você pensa que ele foi sequestrado, foi roubado, alguma coisa assim. Ou você pensa que ele ganhou na Mega Sena e fugiu. A gente tem uma tendência a pensar o pior. Então vocês entendem que quando eu dou subsídio, quando eu mostro o que está acontecendo e eu vou planejando passo a passo, comunicando passo a passo para a família e para o paciente, não tem como ter brecha. E se essa família, esse paciente, eles entendem tudo o que está acontecendo, vocês entendem que a confiança vai ser maior? O vínculo estabelecido entre profissional e o binômio de cuidado, como eu chamo, que é o paciente e a família, é o binômio que a gente cuida, vai ser uma vinculação muito mais efetiva, segura, de confiança. E se eu tenho confiança em quem está cuidando do meu familiar, se eu confio porque eu estou inclusive participando, porque ele está me falando o que está acontecendo, pedindo a minha opinião para entender o contexto que faz sentido para a gente. Você entende que quando eu estou seguro, eu tenho menos medo, vai ser mais leve? De novo, eu não estou dizendo que a gente retira o sofrimento. A gente tira o sofrimento que não é necessário no caso. Quando todo mundo sabe o que está acontecendo, quando tudo está bem planejado e bem desenhado. Então, se a gente comunica, a gente tem um paciente informado. Um paciente que vai, obviamente por isso, ter confiança no serviço que está sendo prestado. Portanto, a vinculação com o profissional vai ser melhor. A gente ganha, eu digo assim, vocês vão entrar agora na minha equipe, porque a gente ganha aliados. Para quem trabalha aqui no hospital sabe como é difícil manter um alinhamento de um plano de cuidados com várias equipes de várias áreas, revezando o tempo inteiro. Quando a gente tem a equipe, a família do nosso lado, dentro da nossa equipe, eles ajudam a gente nisso. E podem falar com toda a propriedade, não, isso já foi discutido e foi decidido isso, aquilo e aquele outro. Minimiza o erro no cuidado do paciente. Porque se todas as partes têm clareza do que está acontecendo, eu jamais vou fazer uma coisa que eu não acho apropriada, porque eu tenho certeza que a família quer. Não, já está conversado com a família, já está conversado com o paciente. O que é ético e o que foi acordado, de acordo com todas as questões do quadro de autonomia e vontades do paciente, o contexto de valores está ali naquele plano de cuidados. Portanto, se eu tenho mais confiança, se eu tenho mais adesão, se eu tenho uma vinculação melhor, se a família e o paciente estão dentro da nossa equipe, está todo mundo em conjunto trabalhando, eu diminuo de uma forma enorme a judicialização, os processos. E aí, como a gente falou no começo, mas eu já falei e não entende. Mas eu comuniquei ou eu só joguei palavras ao vento? Eu só conversei. Para comunicar, por exemplo,
Com uma pessoa que não é da área de saúde, eu não posso usar os meus termos médicos. Ela não vai entender. Eu não posso ser prolixo. Eu preciso ser conciso, objetivo, usar o palavreado que a outra pessoa entende. Eu preciso me adequar ao contexto e realidade de quem eu estou informando, de quem eu estou comunicando. Não só num contexto objetivo, claro, emocional também. Qual é o tempo dessa pessoa? Essas informações todas podem ser largadas todas de uma vez? Ou a gente vai precisar hoje conversar sobre uma questão, checar amanhã se a gente consegue, se tiver tudo bem, prosseguir para a próxima informação? Respeitando todo o contexto do outro. Ou então, às vezes, a gente vem as questões valorativas, por exemplo. Pois, né, como a gente citou, é a questão, tá negando. Gente, tá negando. Vamos lá. Para eu negar que uma coisa existe, esse óculos está aqui e eu digo que não tô vendo óculos nenhum. Isso é negação. Eu nego a existência dessa coisa. Quando eu tô negando uma doença, eu digo que ela não existe. Eu não me preparo para ela. Eu percebo que uma das grandes dificuldades é que a gente não sabe como lidar com a esperança do outro, mas a esperança do outro é o que dá sustentação para ele conseguir seguir em frente. É o recurso que ele tem, eu não posso tirar isso dele. Eu brinco muitas vezes com alguns pacientes que eles falam assim para mim, mas eu tenho a esperança. Eu falei, que bom, porque se você tem a esperança, você vai ter força para passar por tudo isso. Se não tivesse esperança, eu ia ter que organizar as tuas emoções e os teus sentimentos para conseguir lidar com esse momento tão difícil. Quando eu digo eu tenho esperança, significa que eu estou tão reconhecendo o que está acontecendo, que eu estou conversando dentro da minha espiritualidade e me motivando de esperança para poder passar por aquilo. A gente precisa parar e se avaliar muito com os nossos pré-julgamentos, os nossos julgamentos antecipatórios. E aí, eu acho que é importante a gente destacar. Tem coisas que favorecem a gente ter essas interpretações que nos levam a uma conversa sem comunicação. Um dos grandes erros é não ter escuta, não ouvir, uma escutativa que a gente chama. E aí eu falo e encerro a conversa. E aí eu saio da conversa exatamente como eu entrei, com os mesmos pré-julgamentos, com as mesmas análises de mim para mim, sem confirmar, sem checar que a minha impressão estava correta ou não estava correta. Eu vou conseguir comunicar para o paciente? De repente, o medo do paciente de fazer a fisioterapia é porque ele pode cair. E eu tô acreditando que é porque não, é porque ele não quer fazer porque ele desistiu de lutar. É a mesma coisa? Eu consigo ajudar? Eu consigo comunicar? Eu consigo organizar essa situação se eu não tiver essa compreensão? Não, eu não consigo. A única forma é entender, é escutar. Quando eu escuto o outro, eu consigo, aí sim, chegar nele. Chegar nele e falar, olha, e comunicar. Eu vou estar do teu lado. Você não vai cair. Vai ter outra pessoa com uma cadeira atrás de ti. Se você cansar, você vai sentar. Mas a gente não vai deixar você cair. E se ficar difícil de respirar, respira dessa forma, desse jeito. Daquele outro prejudica. A gente torna o paciente um ativo do próprio cuidado. Ele passa a ter a compreensão do que está acontecendo. Ele vai ter confiança, porque ele sabe que tu já fez um plano ali de retaguarda. E ele vai aderir. Muito louco, muito estranho, muito óbvio. A sensação que eu tenho é que a gente precisa começar do início.
isentando os pré-julgamentos. Como que eu faço isso? Ouvindo. Quando eu ouço o que o outro me diz, que ele fala dele mesmo, eu consigo entender o que de fato está acontecendo. E quando eu entendo o que de fato está acontecendo, se eu pré-julguei de uma outra forma, aquilo não faz mais sentido. Escutar. Escutar para não julgar. Não julgar. Não julgar que o outro, a culpa é do outro, não julgar que o outro é que é difícil. Entender, sim, que o outro está num sofrimento imenso, que o outro não estudou medicina, fisioterapia, nutrição, etc e tal. Ele não sabe. Não tem como eu, na minha cabeça, querer que ele adivinhe. Na verdade, não faz muito sentido. A gente precisa começar por aí. Começar a entender que se eu não conseguir alcançar aquele paciente com a minha comunicação, com a minha informação, eu preciso rever as minhas estratégias e não colocar na conta do paciente, da família. Se vocês olharem, basicamente, quebrar com julgamentos. Ter a humildade de entender que eu sempre posso fazer melhor. E se eu sempre posso fazer melhor, significa que eu posso melhorar as minhas estratégias, trocar de estratégia para aquele contexto. E não querer que o paciente e a família se adequem a mim. A gente precisa começar por aí. Mas eu queria saber de vocês, é muita loucura, é muita zoeira? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Vocês já viram casos assim acontecer no serviço de vocês? Porque eu já trabalhei de norte a sul e não tem um lugar. Eu já trabalhei em hospitais públicos e hospitais privados. E essas questões da comunicação, elas se repetem. Mas se repetem porque a gente não foi ensinado. Se eu não tivesse passado pela residência de medicina paliativa, eu não tinha sido treinada em comunicação. Isso não tinha me disparado a importância de ter método, de ter técnica. Afinal, antes eu nem sabia que existia. Sim, precisamos tratar a comunicação tal qual tratamos uma pneumonia. Eu diagnostico, eu vejo diante do contexto do paciente a estratégia mais adequada, diga-se de passagem, é que eu entendo que vai ser mais efetiva naquele caso, e me uso desta estratégia para atingir os meus objetivos. Eu preciso, com tudo isso, deixar claro para o paciente, para a família, o contexto onde esse paciente está. Óbvio, se for da vontade do paciente saber, mas sempre, mesmo que ele não queira, alguém vai precisar ser eleito para ter essa noção. Onde estamos na doença, qual é a história que essa doença pode fazer, as coisas para as quais eu preciso me preparar. Dentro dessa curva, assim como as medidas invasivas, as intervenções com antibiótico ou qualquer outro procedimento, a comunicação também tem que ser adequada ao momento que esse paciente se encontra. Lembra que a gente falou que eu preciso preparar o paciente? E óbvio que um paciente que acabou de ser diagnosticado com um câncer tratável não tem as mesmas necessidades de um paciente que está com um câncer metastático refratário ao tratamento. As necessidades, tanto de cuidado físico, psíquico, espiritual, são diferentes. E a comunicação, ela não fica para trás. Vamos começar a entender isso, que a comunicação
tem forma, tem técnica, tem método e é treinável. E que a gente pode começar excluindo os julgamentos, excluindo a prolixidade, adicionando a escuta, uma escutativa, sabe? O escutar para entender e não o escutar para responder. E aquela escuta que na verdade é global, é contextual, é a escuta do físico com o verbal, em toda a forma de comunicação do paciente. Só assim a gente vai conseguir entender o contexto dele, as necessidades. Só assim a gente vai entender a forma que eu preciso usar, o jeito de lidar com as palavras, o tempo para chegar nas questões e respeitar, sim, essas necessidades dos nossos pacientes e dos familiares. Para a gente resumir, a gente falou que conversa não é o mesmo que comunicação. Na comunicação, a gente passa uma informação. E quando a gente passa uma informação de forma que essa informação chegue nos nossos pacientes e os familiares deles, a gente garante que esse paciente, uma vez, esse binômio de cuidado, uma vez informado, possa entender o que está acontecendo e começar a deliberar o que faz sentido ou não. Se o plano de cuidados é coerente com o que faz sentido para ele, ele vai aderir mais a esse plano de cuidados. Trazê-los para a nossa equipe, para nos ajudar. Afinal de contas, eles passam mais tempo com eles do que a gente. Eles têm mais informações sobre eles que a gente. E tudo isso agrega para que a gente consiga encontrar as formas melhores para cuidar, para a gente fazer os melhores diagnósticos. E aqui eu não estou falando só na comunicação, não. Tem detalhes que a família traz para a gente que muda o diagnóstico. Quando eu passo a informação, aumenta a adesão, eu trago o paciente para o meu lado, o vínculo fica bom. O tratamento vai virar padrão ouro, vai no topo. O melhor que a gente pode fazer para aquele contexto na realidade que a gente vive. E isso tudo evita judicialização. Então, galera, vamos! Comunicação é um percurso grande, mas tudo começa com o primeiro passo, né? Vamos nessa. E aí eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo, comentassem. Vocês concordam? Vocês discordam? É muita zoeira, é muita loucura, é muita novidade? Comentem, que aí a gente pode ir trocando figurinhas e crescer enquanto profissional. Profissionais que sabem utilizar de todas as habilidades necessárias para conduzir o caso da melhor forma possível e que garanta para o seu paciente o melhor tratamento possível dentro do contexto que a gente tem. Até mais, gente!